Vamos falar de Karl Marx. O que vem na cabeça, assim, de cara? Provavelmente economia, materialismo e, claro, aquela crítica pesada à religião, né? A imagem que a gente tem é essa: um pensador super secular que via o mundo só pela luta de classes. E aí, claro, vem aquela frase. Sabe qual é, né? A religião é o ópio do povo. Parece que essa frase resume tudo, que fecha a conta. A religião é só uma droga para as massas. Simples, direto e parece que não tem mais o que discutir, certo? Bom, e se não for bem assim? E se essa visão super popular estiver, sei lá, faltando uma peça? E se por baixo de toda a análise econômica dele, o que a gente encontra é, na verdade, uma crítica teológica, quase profética? É exatamente essa ideia que a gente vai explorar agora. Ok, para a gente conseguir entender essa perspectiva diferente, a gente precisa de uma chave. E essa chave é um conceito dele que é central, mas que muita gente entende meio errado: a teoria do fetichismo. Então, o que é esse tal de fetichismo econômico? É basicamente o seguinte: é o processo onde a gente pega objetos que nós mesmos fizemos, tipo mercadorias, dinheiro, e dá para eles um poder autônomo, quase divino sobre nós. E o mais legal é que a pista está no próprio nome, que vem da palavra feitiço, né? Algo feito à mão. A grande sacada do Marx é que o capitalismo faz a gente criar os nossos próprios feitiços. Mercadoria, dinheiro, o próprio capital, e aí a gente passa a se curvar para eles como se fossem deuses com vida própria. E essa comparação aqui, olha, é a chave de tudo. Pensa só num ídolo antigo. Ele foi feito por mãos humanas, certo? Mas as pessoas o adoravam como um deus que exigia sacrifícios. Para Marx, a mercadoria moderna funciona exatamente do mesmo jeito. É uma coisa que sai do nosso trabalho, mas que de repente parece ganhar vida própria no mercado. E aí ela começa a mandar na gente, a ditar nossas ações, exigindo que a gente acumule mais e mais, como se fosse um culto. A lógica é a mesma. A única coisa que mudou foi o altar. E para o Marx isso não era só um erro de lógica, sabe? Era uma coisa monstruosa. E ele não teve o menor problema em usar uma linguagem que era abertamente religiosa, até demoníaca para descrever o capital. É como se ele estivesse travando uma batalha que não era só econômica, era espiritual. E essa linguagem dele não é à toa, não. Quando ele chama o capital de Moloch, ele está dizendo que é um deus que devora vidas humanas para poder crescer. Quando ele chama de vampiro, a imagem é perfeita. É o trabalho morto, o capital, sugando o sangue do trabalho vivo. E a referência besta do Apocalipse, aquela que controla quem pode comprar e vender, pois é, o próprio Marx usa essa citação para falar do poder absoluto que o dinheiro tem. Tem até um estudioso, o Arnold Kundsley, que resumiu isso perfeitamente. Ele disse: isso não é mais economia, é demonologia. E olha, essa não é uma interpretação maluca, tirada do nada. Se a gente lê Marx com atenção, a crítica econômica dele começa a parecer um tipo de exorcismo contra uma força que age no mundo de um jeito perverso, idólatra mesmo. Mas quando foi que esse novo demônio nasceu? Bom, segundo essa leitura do Marx, o nascimento do capital não foi só um evento econômico. Foi o resultado de uma mudança teológica gigantesca. Quase como um pecado original que mudou as regras do jogo para sempre. Pensa bem, por mais de 1500 anos a teologia cristã proibiu cobrar juros, a tal da usura. Era visto como pecado, uma barreira ética mesmo. Mas aí, lá no século XVI, uma única reinterpretação vira o jogo. João Calvino vem e diz que aquela proibição da Bíblia era uma lei política só para o Israel antigo, não uma lei moral para todo mundo para sempre. E pronto. Com isso, o muro cai, as comportas se abrem e o dinheiro, de repente, ganha permissão para gerar mais dinheiro. É aí que nasce o capital como a gente conhece hoje. Isso leva a gente para uma das metáforas mais fortes do Marx, aquilo que ele chama de acumulação primitiva. Sabe aquele processo violento que criou a classe trabalhadora? Para ele, isso é o pecado original da economia. E não é só uma coisa que aconteceu lá atrás, no passado. É um ato de violência que funda, que dá início a toda a relação de dominação que vem depois, igualzinho ao pecado original na teologia. Tá, com tudo isso na mesa, como é que a gente entende o famoso ateísmo do Marx? Talvez não seja do jeito que a gente sempre ouviu falar. Talvez a gente precise olhar para isso usando essa mesma lente, essa lente teológica. E aqui está o pulo do gato, a ideia central. Os profetas de Israel, eles não eram ateus como a gente pensa hoje. Eles eram ateus dos deuses falsos, de Baal, de Moloch, ou seja, dos ídolos que exigiam injustiça. A grande sacada aqui é que o ateísmo do Marx funciona nessa mesma linha, nessa mesma chave profética. A negação dele não é do divino em si, mas do ídolo que tomou o lugar do divino, o capital, o fetiche que o mundo moderno começou a adorar.
E essa postura, cara, tem um paralelo histórico inacreditável. Os primeiros cristãos, sabe do que eles eram chamados pelo Império Romano? De ateus. Por quê? Simplesmente porque eles se recusavam a adorar os deuses do Estado, principalmente o imperador. Ou seja, se recusar a adorar o ídolo do poder político era ser ateu. Então, a recusa do Marx em adorar o ídolo do poder econômico o coloca exatamente na mesma tradição. Isso ajuda a gente a entender por que o Marx, mais velho, criticava o ateísmo como um dogma. Para ele, ficar lutando contra a crença em Deus era perda de tempo, era um desvio do foco. O problema de verdade, a religião que ele queria combater, não estava lá no céu. Estava bem aqui, na Terra, funcionando todo santo dia no mercado. Era a idolatria do capital. Então, como é que funciona essa tal religião da vida cotidiana? Segundo Marx, ela opera por um ritual bem sombrio e sacrificial, que se repete sem parar, sempre pedindo mais. O ciclo é brutal. Primeiro, a vida humana, com toda a sua complexidade, vira uma coisa só: trabalho. Depois, o valor que o trabalho cria, a vida que o trabalhador colocou ali, é tirado dele. Essa força vital roubada é oferecida no altar do capital para ele crescer. E aí o ídolo, agora mais forte, volta e exige mais vida, mais sacrifício. É um ciclo que não tem fim. E essa lógica não tem nada de abstrata, viu? Pega a história do Frei Bartolomé de las Casas, lá no século XVI. Ele teve um estalo, uma epifania, quando leu na Bíblia que o pão é a vida do pobre e quem tira esse pão é um assassino. Naquele momento ele sacou. O ouro que era roubado dos povos indígenas era a vida deles. Oferecer aquele ouro para Deus, nas palavras do próprio Frei, era como sacrificar um filho na frente do pai. Cara, que descrição perfeita e ao mesmo tempo terrível dessa lógica sacrificial do capital. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se o capital realmente funciona como um deus invisível que exige sacrifícios, que outros ídolos, que outros rituais escondidos será que estão agindo hoje, agora, modando o nosso mundo de formas que a gente nem se dá conta?